importa se a estação do ano muda, se o século vira, se o milênio é outro. Não importa se a idade aumenta. O importante é conservar a vontade de viver, porque não se chega a parte alguma sem ela. Esse é um texto do poeta e escritor português Fernando Pessoa, um dos grandes poetas que esse mundo já viu. E é com ele que nós começamos mais um Lado a Lado aqui. E hoje nós vamos falar de crianças. A discussão que envolve formas de inserir a tecnologia digital na educação de crianças tem sido uma preocupação frequente entre pedagogos e pais. Afinal, é bom ou ruim aproximar tão cedo a internet das crianças? Como impor limites e abordar assuntos delicados com as crianças de hoje em dia? Esse é um tema tão especial que, para discutir isso, nós vamos receber convidadas igualmente importantes aqui. A Gabriela Almeida, que é psicóloga, a Alessandra Ferreira, que é professora, pedagoga e psicopedagoga e proprietária da escola infantil Gente Miúda, e a Luciane Jaime Biancardi, que é pedagoga com especialização em educação infantil e mestre em educação. Bom, muito obrigada às três pela presença. Tá muito difícil mesmo lidar com crianças hoje, Luciane? Bom, como sempre, é um desafio. Muito obrigada pela presença de todas. Obrigada pelo convite, agradecemos muito. Sempre falar de educação é um privilégio, porque é um assunto que deveria ser constantemente discutido na sociedade, né? Na verdade, lidar com criança foi sempre um grande desafio. Só que as gerações mudam e hoje os entraves são outros. A tecnologia, o celular, tanto acesso à internet nos preocupa mesmo, porque a escola tem a formação, a obrigação de um processo conteudista, um processo de escolarização. Não dá para fugir de determinados conteúdos, de uma sequência de série. Mesmo com o uso da tecnologia na educação. Mesmo Quer dizer, com o uso. Os conteúdos, eles têm que ser, do ponto de vista do conhecimento, eles têm que ser preservados. Sem dúvida. É claro que a tecnologia ela pode ajudar, né, na promoção do processo de aprendizagem. E o entrave que a gente vive é justamente esse. Como trazer a tecnologia para a sala de aula de maneira a ter mais ludicidade, mais interesse do aluno, sem perder a essência do processo pedagógico que tem que ter. Porque a escola faz o papel da escolarização. Eu sei. Alessandra, você usa, como é que é lá na escolinha sua, a Gente Miúda? Usa muita tecnologia já ou ainda... Não. E qual é a faixa etária de atendimento lá? A nossa faixa etária é de 1 ano e meio a 6 anos. Sim. Então, a tecnologia, ela chegou para a escola infantil de uma maneira que atrapalha a coordenação motora das crianças. Hoje as crianças, a maioria delas, elas não sabem brincar, aquelas brincadeiras antigas, e influencia também no comportamento. Então, uma criança de 2 anos, ela já tem contato com computador, celular, né? Celular. E isso fica quietinho e acaba atrapalhando. Eu queria falar um pouco com a Gabriele, né? Gabriela é psicóloga, né? Eu sou psicóloga. Mas você tem especialidade em psicologia infantil? Não, eu atendo tanto criança, adolescente como adultos. Adulto. Isso. Mas eu tenho a impressão hoje que nós temos... Eu estou querendo já há tempos fazer esse debate, na verdade. O que é essa nova tecnologia e o que ela representa do ponto de vista do comportamento? Qual é o adulto que nós vamos ter daqui a alguns anos? Com tantas crianças assim, mexendo e tendo disponibilidade e acesso a essas novas tecnologias. O que você acha que isso, na sua opinião, como isso influi na formação da personalidade da criança? Na verdade, hoje, com todo esse avanço da tecnologia, o ideal não é totalmente banir a criança, mesmo em idades iniciais, do uso da tecnologia. A ideia é que os pais negociem isso com a criança, então estabeleçam limites em relação a horários, forma de usos. O adulto hoje não tem esse controle em relação a isso, não está preparado para toda essa tecnologia. Mas as crianças sim. Então eles já nasceram nesse mundo de globalização intensa, né? E é interessante, por exemplo, sábado eu estava num restaurante, né? Falei, gosto de ir lá no Grill, que é um lugar sossegado também. Quando a gente está muito cansado, é gostoso de ir num lugar sossegado, né?
Aí tinha numa mesa, tinha 3 adultos e 2 adolescentes, não é? Todos eles estavam no celular. Só a avó, né? Que tem, acho que, que não estava. Porque estava o pai, estava a mãe e estavam os 2 filhos. Quer dizer, o diálogo acaba. Sim, acaba o diálogo. A dificuldade é em até estabelecer relações com outras pessoas, porque a criança, com o intuito de se integrar cada vez mais nessa tecnologia, acaba esquecendo de fazer amigos, sair, brincar, subir em árvores, fazer brincadeiras que antes, para nós adultos, na minha geração... E é o que você falou, né, Alessandra? Quer dizer, perde um pouco essa... Prejudica. Esse desenvolvimento físico também é importante, né? E o cognitivo também. E o cognitivo também. Porque quando os pais não colocam limites e negociações em relação a isso, a criança ela vai ser um adulto com baixa tolerância à frustração. Então, ela vai ter dificuldade de como se fosse enfrentar essas situações que a vida impõe sem controle. Sem controle. Ô, Luciane, você nas suas andanças aí como pedagoga, né, professora, pedagoga, etc., o que você tem observado nas escolas? Quer dizer, você atua nas escolas do Estado e nas particulares ou só nas particulares? Bom, atualmente eu dou aula na faculdade, né? Sou professora universitária e tenho uma consultoria. Então, eu tenho oportunidade de ter contato com a rede pública, na maioria das vezes a municipal. E em diferentes estados. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes municípios em variados estados. Hoje a tecnologia, na verdade, ela é um grande desafio para o educador e para a família. Então eu vejo que a sociedade não está pronta para os limites. A tecnologia tomou conta de todas as gerações. Só que a criança ainda precisa sentir que é amada tendo limites em casa. Que o quê? Que tem limites em casa, porque Sim. é um sinal de amor. É o que a Gabriela estava falando. É um sinal de amor. É um sinal de amor. Então, a tecnologia ela é maravilhosa, ela é muito boa, mas não pode se perder a essência da relação humana. É da conversa, do contato, o brincar, trabalhar em equipe, o partilhar, o dividir. É a comunicação ainda como a que estamos tendo hoje, aqui entre nós, conversando, debatendo. Então, o meu medo é que adultos teremos... E qual a competência desses adultos para lidar com a sociabilização? Sim. O que me essa preocupa. É uma pergunta que eu tenho me feito também, porque o Brasil cresceu muito, né? Nós temos mais de 200 milhões, por exemplo, de aparelhos celulares. Isso, nós temos 204 milhões de habitantes, quer dizer, nós temos um aparelho para cada habitante. Então, significa, não é todo mundo que tem, mas tem gente que tem mais de um. Com certeza. Então... esse é um dado muito importante. O país avançou muito nesse aspecto. Agora, lá na sua escola, por exemplo, você possibilita que a criança entre com o aparelho celular? Então, por ser uma escola infantil, a gente consegue deixar isso em casa, né? Então, a gente dá um olhar diferenciado para brinquedos, mais para o desenvolvimento. Então, a gente consegue tirar essa tecnologia deles na escola. Mas, por outro lado, a gente acompanha no comportamento das crianças essa questão de limites, porque a Gabriela falou. Então, isso já está... Mas vocês acham, na opinião das 3, vocês acham que os pais estão colocando esses limites ou eles estão deixando à vontade? Não estão deixando à vontade. É que eles estão perdidos também, né? Existe uma dificuldade mesmo de impor limites. Aliás, eu acho que a palavra certa na nossa discussão é limite. Limite. Tanto limite para o excesso, como vamos olhar para a questão do profissional da educação, tá? Os pais com a missão de educar, o limite também para lidar com a tecnologia de maneira saudável. Exato. É limite de quantidade e limite de qualidade. O que usar, quando usar. Outro dia numa escola foi muito interessante. Eu gosto de exemplo. Pode falar. Foi muito bacana numa escola, né? Bom, primeiro, para ter a participação dos pais, nós tivemos que fazer uma escola municipal, uma escola assim de um município pequeno. Não estávamos no estado de São Paulo, então a gente teve que fazer estratégia. Para trazer o pai para a escola, teve que ter brinde. Meu Deus. Para ele participar da reunião. Então, ele chegava, tinha a senha.
E o assunto era justamente a criança, né? O limite da criança, para ele chegar na escola sabendo lidar mais com o que ele pode e o que ele não pode. E abordamos a questão do celular. Hoje o celular, ele não está numa faixa etária. Qualquer criança de qualquer faixa etária e qualquer nível social, ela tem sim o celular. E a escola não pode. Regimento escolar não pode. Pois é. Com os menores a gente consegue manter, com os maiores não. Bom, aí nós pegamos o exemplo de uma professora, que também era mãe de aluno, e nós filmamos antes para mostrar para os pais. Então, a criança nunca tinha tido acesso a um livro, estava com 2 aninhos. Aí, a primeira vez, ela comprou livros, então a gente colocou livrinhos de plástico, de pano, de papel, aqueles que você abre e fica aquele livro... E ela sabia folhear o livro, né? Pelo menos? E aí, deixamos a criança brincando. Primeira reação da criança foi pegar o livro, ela olhou e começou a fazer assim, no livro. Quantos anos ela tinha? Ela não tinha 2. Ela estava no berçário, já estava matriculada, tudo, e ela exatamente fazia mesmo isso. Movimento que você faz no celular lá do touch, aí, né? Exatamente. Então, isso, ela fazia parte da vivência dela, ela já tinha visto muito, e a criança aprende pelo modelo. Então, a nossa pergunta é, que modelo estamos sendo de limite? E como que fica uma criança dessa, por exemplo, que não sabe folhear um livro? Tudo depende também dos pais. O que eu percebo em atendimento, alguns dos meus pacientes, que 80% do transtorno ou do problema que a criança ou adolescente tem é por conta dos pais. Mas que tipo de problema uma criança dessa chega na sua clínica, por exemplo? Chega já muito isso? Chega, hoje nós já muito temos frequente, alguns distúrbios no sentido de uso excessivo de tecnologia. Sim. E aí isso demanda, claro, isso acaba resultando numa fragilidade das relações familiares, não é? Ficam muito vulneráveis. Falta de comunicação, a criança não consegue se expressar, falar sobre si, é muito introvertida, não consegue sair para se divertir, fazer amigos, não consegue focar nos estudos, porque no período, geralmente, que teria para fazer isso fora da escola, está voltado para a tecnologia. E eu percebo muito isso com os meus pacientes, que muitas vezes é por conta dos pais não assumirem realmente os papéis de pai e mãe. Por uma questão de cansaço, correria da rotina. Então, principalmente em crianças menores, para ficar quieto, entrega um celular, um tablet. E em lugares públicos eu vejo muito isso. Muito, mas muito. É impressionante. Crianças, bebês, vendo joguinhos, mesmo que de forma lúdica, tá perdendo a essência daquele momento, naquela situação, de vivenciar ao redor. Então, os maiores problemas que eu tenho com pacientes é essa questão. Crianças muito introspectivas, não conseguem se expressar. A criança em si, voltada para essa questão da tecnologia, tem um pouco de inocência, não sabe os perigos da tecnologia. Exato. Questão de pedofilia, que vai muito além, né? De relacionamentos de mesmo, relacionamentos. Né? Então, é um risco, na verdade. Claro, tem todo o perigo. É. O ideal seria o quê? Esses pais voltarem um pouco mais o olhar para a criança em relação a esses conteúdos, né? Uhum. Algumas dicas que eu costumo dar é, sempre que a criança menorzinha quiser o aparelho, procurar dar um aparelho que não tenha banco de dados, somente tenha acesso à internet através do Wi-Fi, que esse pai, essa mãe possa estar analisando qual o conteúdo aquela criança está acessando. Exatamente. Porque em adolescentes é muito mais difícil de controlar isso. Claro. Então, se Mas não... lá na escola dá para, por exemplo, o fato de você controlar o uso de celular ou de tablet ou de qualquer outro computador, não significa que uma escola não tenha que ter, por exemplo, uma sala de computação, às vezes, disponível ali para os alunos estudarem, pesquisarem, sim, né? Isso, como a gente tem que separar as coisas, né? A escola infantil, o que ela resgata? Qual que é o desenvolvimento da escola infantil? Sempre é o primeiro relacionamento da criança em sociedade, né? Então, a gente trabalha mais com brinquedos lúdicos, palpáveis, né? A gente pega, confecciona muitos brinquedos, né? Porque isso eles não têm em casa. Todos os brinquedos que eles têm, o brinquedo tem tecnologia. Então, a visão da escola infantil é voltada para o desenvolvimento,
Porque em casa não tem o desenvolvimento motor, lateralidade. Então, o que a gente faz? A gente provoca isso nas crianças, essa coisa de folhear revistas, livros, sempre eu acho que é possível fazer, dar uma conjugada. Por exemplo, eu vou pedir um intervalo já, 1 minuto só. Só que me ocorreu agora, lembra do Lego? Né? Ainda tem no Lego, muito importante. Aquele brinquedinho de encaixar, colorido, que explora a capacidade, a criatividade, estimula a criatividade na criança. E eu vejo, por exemplo, hoje eu vou em lojas de brinquedo para comprar brinquedo para a sobrinhada, para isso, para aquilo. Eu não vi, o Lego fica lá numa gôndola pequenininha. Antes você entrava, tinha uma infinidade de Lego. Quer dizer, vai reduzindo isso, Foi reduzindo. Vai reduzindo. E veio os brinquedos com tecnologia. Nós vamos... perde. Pois não, Nós vamos continuar discutindo sobre isso, mas nós vamos pedir um intervalinho que sempre, como sempre, é rapidinho. Não saia daí, nós voltamos num minutinho. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Hoje as crianças já sabem que os pais não sabem tudo. Aliás, perto da imensidão de informação na internet, elas já perceberam que a gente sabe muito pouco. Pesquisa recente mostra que, na dúvida, 54% dos entrevistados dos 6 aos 15 anos preferem perguntar ao Google do que aos pais ou professores. É verdade isso, eu mesmo já vi minha sobrinha, por exemplo, fazendo isso. Só 25% das crianças recorrem aos pais em caso de dúvida. Enciclopédia, quase metade das crianças, 45%, nunca usou uma. Segundo um novo ditado, se você não sabe usar alguma nova tecnologia, pergunte a alguém mais novo. E é verdade também. É verdade também. Chega às vezes uma televisão com tanto recurso, a gente vai perguntando. Quando uma família adquire um novo aplicativo no celular, quem aprende primeiro como funciona são as crianças. Elas têm muita facilidade para isso, na verdade, né? Na loja de aplicativos da Apple, 80% desses aplicativos são para as crianças, sendo 60% destinados para os que têm até 5 anos de idade. Então, a publicidade também está sendo muito violenta, muito agressiva, né? Não é violenta, para usar a palavra errada, muito agressiva nesse sentido. Agora, antes da gente entrar um pouco nos desdobramentos da educação, eu queria só dizer uma coisa. A Secretaria Estadual de Educação, secretário Naline, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto liberando a utilização do celular pelos alunos em sala de aula. Quer dizer, isso creio eu, né? Eu já comecei a fazer uma discussão
Mas a hora que o governo colocar, que a presidência da Assembleia colocar esse projeto para ser apreciado e votado, eu acho que vai dar muito pano para manga. Sim. Primeiro, como é que nós vamos usar uma tecnologia dentro da sala de aula se os professores estão capacitados para isso, não estão, tem preparo para isso, não tem. Como você vai fazer esse controle? Como é que você vai falar, bom, esse conteúdo entra no celular, esse não entra? Né? Vai atender o celular, vai tocar, vai falar com o pai, vai falar com o tio, vai falar com o amigo, com a namorada. Como é que vai funcionar? Como é que você controla essa disciplina em sala de aula? Fala a verdade. Hein, Luciane? Eu acredito que o grande entrave ainda é a palavra limite, no sentido de o professor, ele não está pronto para dar tecnologia, ele está aquém. Está abaixo. Ele está abaixo. Ele está abaixo. Ele precisaria ser muito mais capacitado. Exatamente. Eu acredito nessa função do professor sempre atualizado. Eu trabalho muito com a questão de formação docente, tá? E formação gestor. É o professor na sala de aula e é o gestor da unidade. Porque é ele que faz um diálogo com a família, com a comunidade. E esse diálogo tem que ser constante. Sim. A tecnologia tem que fazer parte? Tem. Chega no primeiro ano, na alfabetização, a educação infantil chega com uma disgrafia. Não é interessante escrever se a vida deles é desse jeitinho. Tá? Então, como lidar com isso? O que nós não podemos é brincar de escolinha. Tá? E não estar preparado para esses entraves. Eu sou totalmente a favor mesmo da ampliação da informatização no processo educacional, mas desde que tenha a prioridade do conteúdo pedagógico e se preocupe também com o quanto o professor sabe usar isso. Sim. Porque a sala de aula é dele. Nós falamos no bloco anterior muito sobre a questão dos limites, Gabriela. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo como é que são esses limites, porque às vezes as pessoas podem pensar em usar métodos antigos, né? Tipo, bater na criança, ou castigar a criança, etc. Que são esses limites? Como é que você negocia? Você usou muito a palavra negociação. Como é que negocia isso com as crianças? É importante a questão da negociação, porque a criança ela se sente protegida e com atenção, né? Que muitas vezes, por conta da correria dos pais, acaba faltando em relação ao desenvolvimento. Essa questão da negociação não é, claro, a forma de punir a criança através de castigos, palmadas, de forma alguma. É os pais analisarem quais são as atividades que a criança faz que é reforçadora para a criança. Que ela gosta bastante. Que ela gosta. Então, o brinquedo favorito, se não cumprir com a negociação, vai perder o brinquedo por um determinado tempo, ou até mesmo a questão da tecnologia, utilizar 2 horas de tecnologia naquele dia que aconteceu a atividade incorreta, tirar essa atividade da criança, a questão de pra ficar ela na sentir, frente. Né? Para sentir. E é importante Exato. explicar. Então, explicar várias vezes e manter a palavra, porque se no outro dia aquele comportamento se repetir e os pais não manterem a firmeza e em relação àquela atitude, a criança não aprende. Então, ela não entende. O ideal é esse tipo de negociação. Então, é esse limite que nós estamos tratando aqui, Sim. né? Agora, você tem lá a sua escola, Alessandra, e hoje a gente tem observado que há nas redes sociais também uma disseminação. As redes sociais têm coisas boas, mas tem coisas muito ruins, né? E a gente percebe uma disseminação de ódio, de raiva, de preconceitos, de violência. Como é que a escola, desde a tenra infância, pode preparar o aluno para que ele saia de lá, para que essa criança saia da escola como uma criança livre, que tenha um senso de tolerância grande, que seja compreensiva, que seja solidária, que procedimentos que a gente deve utilizar na relação pedagógica para poder favorecer esses sentimentos, que eles possam estar presentes na criança. Né? Eu tenho crianças especiais na escola. Então, como é desenvolvido essa socialização? A gente sempre fala, vamos ajudar, né? É a questão do ajudar. Então, a gente tem que embutir na criança que ele precisa ajudar o próximo. Então, olha, vamos beber água. Essa questão de todo mundo fazer ao mesmo tempo, a criança acaba aprendendo também, a criança especial. E o aprendizado das outras crianças é muito rico.
E essa diversidade de convivência que é importante, é né? Muito importante. Já tive casos também, porque o preconceito não é da criança, o preconceito é da família, é dos pais. Do adulto, né? Eu já tive na escola, inclusive esse ano, uma criança em adaptação, que tinha uma criança especial na sala, e a criança não se adaptou porque tinha uma criança especial na sala. Então, isso se vê que vem embutido da família, de casa. Então, os pais precisam também explicar para os filhos que... E não é só especial. E a criança negra, por exemplo? Então... Né? Mas vamos pôr aqui o dedo na ferida, né? Porque às vezes eu ouço crianças falando coisas assim que eu fico um pouco assustada. Como é que a gente faz essa integração, né, Luciane? Dessas crianças com diferentes cores, com diferentes características, poder trabalhar junto o processo educacional. Mas lidar com a diversidade é complicado. Eu acho que deveria ser uma discussão constante. Eu acredito muito na parceria escola-família. E eu ia falar isso da família. Eu acredito muito. Eu acho que nós precisaríamos criar mecanismos de ter mais esse diálogo. Ter mais essa troca, essa partilha, Você trabalha bastante com a família lá na sua escola? Trabalho, mas é assim... Como é educação infantil, então eles não esperam reuniões, a gente acaba tratando do assunto dia a dia. Mas os pais não vêm muito para reuniões, né? Os pais, eles são resistentes. São resistentes. Muito tarefismo. Gente, olha, vocês estão em casa, tem que participar. Tem que estar junto, tem que acompanhar. Compartilhar. Isso é o mais importante de tudo, né, Gabriela? Fala pra mim, como é que a gente faz para poder... quando uma criança, igual ela está contando, Alessandra, que tinha uma aluna que não se deu bem na sala de aula porque havia uma outra que tinha necessidades especiais. Como que a gente trabalha isso e o que a gente fala para os pais? Né? Porque, com certeza, essa menina herdou da família essa dificuldade, né? A importância é sempre mostrar para os pais quais são as consequências daquela ação em relação a limitações, preconceitos e tudo mais. O próprio pai ou a própria mãe já tem isso na essência, né? Então, o ideal é mostrar as consequências prejudiciais para aquele filho. A partir dessa noção de consequência ruim, de a formação do caráter em si da criança, os pais começam a voltar um pouco mais o olhar. Claro, tudo isso tem que ser feito com limites, né? Eu falo muito a questão do limite porque a criança, ela aprende através do limite, ela adquire responsabilidades através do limite. A questão da escola e aos poucos introduzindo essa questão de sistematicamente trabalhar a inclusão é muito importante. Os pais precisam, sim, voltar mais o olhar para os filhos, voltar mais o olhar para os docentes, porque muitas vezes não aceitam essas críticas. Não, e dialogar mais, né, Luciane? Dialogar mais, não só com os filhos, mas com a própria escola. Eu acho que é comunicação. E aí a gente volta no assunto inicial. O quanto a gente está perdendo tempo mesmo com a tecnologia, com o tarefismo, com a correria, com a rede social, que parece que você tem a obrigação de todo dia ver o WhatsApp, toda hora. Toda hora. Todo instante. E não perder a essência humana do diálogo, da conversa. Então, a pergunta é, qual é a sua essência de vida? São seus filhos? Então, olhe para ele, observe, sinta, cheira teu filho, e outra coisa, perto. Nós estamos falando de crianças da primeira infância, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, até 6 anos. Agora, o que a gente vê também são os adolescentes, né? Que hoje ficam uma boa parte do seu dia de frente aos computadores, nos jogos, uns jogos que trazem um teor de violência, de competitividade muito acima daquilo que a gente acredita que um ser humano possa estar lidando com isso. Tudo bem que nós vivemos uma sociedade que é competitiva, mas toda essa presença muito forte do adolescente de frente aos computadores, ela retira o adolescente na convivência da família. Sim.
Vocês não concordam? E a pergunta é, e os valores onde estão? Porque valor é no modelo, é na prática, no diálogo. Que valores estamos perdendo? Como é que você estimula o amor? Priorizar? Como é que você estimula o amor entre as pessoas? O respeito, que é o caso do aluninho, né? Respeito pelo próximo, independente da circunstância dele, do limite dele, né? Então, a gente tem que se preocupar e não perder a essência do ser humano. Nós fizemos uma matéria, eu não chamei a matéria ainda, né? Nós fizemos uma reportagem na rua que trata um pouco dessas questões. Perguntamos para os pais como é que eles se colocam, como é que eles se posicionam em relação à educação dos filhos. Vamos ver essa matéria. As crianças de hoje, ela não tem uma disciplina, algo que disciplinem elas. Elas estão mais, como que eu posso dizer, mais tecnológicas, mais avançadas do que as crianças de antigamente. As crianças estão mais rebeldes, né? Não é culpa bem dos professores, é das crianças, né? Porque às vezes os pais também ensinam, mas eu acho que as crianças nasceram de um jeito diferente de que antigamente. Então as crianças estão muito mais rebeldes, né? No meu caso, não tenho dificuldade com meu filho. Tenho um de 16 anos e, graças a Deus, não tenho dificuldade. Teve dificuldade alguma vez? Não, nunca tive problema nenhum com meu filho. Sempre fui meio rígido, não a ponto de bater, de tudo, sempre de conversar, de trocar bastante ideia com ele, nunca tive problema nenhum. É muito difícil porque o mundo tem mostrado várias coisas que não são boas, saudáveis aos nossos filhos, então a gente tem que manter dentro de casa uma boa educação, juntamente com a família, com os bons exemplos, para conseguir isso. Bom, então vocês viram que a maioria dos pais tem dificuldade nessa relação, estão um pouco perdidos dentro dessa nova tecnologia. O que a gente pode fazer também para poder ajudá-los nesse processo, não é? Aqueles que querem ser ajudados, evidentemente, que querem receber orientação, que querem receber informação. Eu acho que... que a gente faz? Fala a verdade, Gabriela. O que a gente faz? A ideia é sempre acompanhar, né? Tá sempre de olho em qual conteúdo e se inteirar com o filho em relação àquilo. Que tipo de jogo está participando, como funciona o jogo, ou apresentar outras alternativas, que tal esse jogo. Então, nunca restringir a atividade da criança ou do adolescente em relação a isso. E sim participar, apoiar, claro, dependendo do conteúdo, e se perceber que é algum conteúdo inadequado, mostrar outras alternativas óbvias para essa criança conseguir desenvolver um pouco mais a questão cognitiva. Exatamente. Você pegar teus alunos lá, por exemplo, e falar, olha, vamos fazer uma excursão de conhecimento. Vamos sair da escola e vamos lá para o bosque. Eu não sei como é que está a qualidade do bosque hoje. Estou dizendo, né? Sei lá, com esse negócio de febre amarela, enfim. Mas vamos fazer uma coisa para fora, né? Vamos fazer uma atividade lúdica. Vamos na beira a família vai pescar, por exemplo. Vamos todos lá na beira do rio, que espero que não pegue celular. A sua escola tem essas propostas também de você poder proporcionar isso para os seus aluninhos? Tem. Até o ano passado nós fizemos uma aula de musicalização na praça. Isso, então, nós fomos caminhando até lá, então a gente vai cantando com eles, é um mundo diferente, eles ficam muito atentos, eles gostam, e vê que eles não têm isso, né? Que eles não, nós fomos para o cinema também. É claro. Então, assim, caminhando, nós já fomos fazer passeio no bosque algumas vezes. Então, assim, essa exploração, eles adoram. Justo. E eles aprendem muito com isso. Exatamente. Né? Agora, você não acha que pode ter uma discrepância, Luciane, muito grande entre a escola particular e a escola pública? Eu visito muito escola pública. Eu vou para cidades, eu entro, aí eu chego nas cidades, vamos ver a creche. A gente conseguiu muito recurso para a creche, então quando eu chego nas cidades, os prefeitos, vamos ver a creche que você mandou o dinheiro lá, está pronta, está funcionando. E o que eu sinto nessas creches, a despeito de todo o esforço que muitas vezes a gestão daquela cidade faz, tudo, mas tem uma diferença muito grande ainda. O que isso pode proporcionar do ponto de vista de desigualdade no processo educacional, no processo pedagógico e no processo de conhecimento? Infelizmente ainda é gritante isso, existe sim,
Não daria para apontar uma única variável como causa para isso. Eu acredito que são muitas variáveis, muitos entraves que proporcionam essa diferença, mas uma delas é um pouco da maneira do assistencialismo que é muito dado facilmente. Por exemplo, a Bolsa da Criança, eu não sou contra, não. Eu sou a favor, mas eu quereria que ela fosse 10, 20 vezes maior, desde que cobrasse não só o comparecimento da criança na escola. Integração, relacionamento, disciplina, foco, a família participar. Então, eu acho assim, não existe uma receita milagrosa. Claro. A gente teria que começar por pequenos detalhes. Por isso que eu acho, por exemplo, quando você tem um secretário estadual de educação, que na verdade não é nenhum especialista de educação, com todo respeito a ele, mas ele era o presidente do Tribunal de Justiça. Aí se aposentou lá, foi convidado pelo governador para assumir a secretaria, bem intencionado, etc. Mas desconhece o que é realmente a realidade educacional. Exatamente. Então, o que ele vai? Ele propõe, bom, alguém chega para ele e fala, olha, secretário, o uso de celular em sala de aula vai ser um negócio fantástico, nós vamos revolucionar a educação no Estado. Não é assim. Não é. Não é assim. Não é. A questão de um notebook por aluno é bonito de ouvir. Isso. O notebook por professor é bonito. Mas como controlar a qualidade, a quantidade, lidar o conteúdo ligado ao pedagógico. Nós temos que ter uma visão de mundo na escola. De mundo, é isso que eu falo. Falta, ao invés de pôr o celular, vamos dar noção para essas crianças das relações humanas, para sair uma criança mais humanizada, mais consciente, mais tolerante. Isso. Vamos falar das questões ambientais, vamos falar como se lida com o lixo, vamos falar como se lida com os negros, com os deficientes, enfim, com todos aqueles que são diferentes, não é? Para a gente ter de fato uma educação inclusiva. Por isso que eu acho, o modelo não é só, vamos pôr isso aqui, não é? De repente, ter um olhar mais humanizador na comunicação com todos os atores. Porque a responsabilidade é de todos, não é só da família, da escola, é da sociedade como um todo. Não é uma questão de sistema só. E você acha que a sociedade hoje, você acha que ela está... Só para encerrar esse bloco, eu faço a pergunta para a Gabriela e para a Alessandra. Você acha que a sociedade hoje, ela partilha desse processo ou ela fica mais alheia a isso? Eu acredito que ela fica alheia. Fica, né? Fica. Poderia se inteirar mais, né? Eu acho Você ia falar, desculpa. Ela precisa buscar mais o próximo, né? As pessoas hoje em dia eles estão muito individualistas, então eu acho que ampliar horizonte, visão, então eu acho que isso que está faltando. E esse individualismo também ele pode ser piorado com o uso excessivo, voltando à questão da tecnologia, com o uso excessivo da tecnologia, né? Sim, sem dúvida, porque as crianças, os adolescentes não conseguem estabelecer esses vínculos e os amigos que possuem são de outros estados por jogar online, então não tem esse contato físico de sentir o outro pelo olhar, pelo toque, não tem essa questão do afeto, de abraçar, de beijar aquele amigo ou aquela pessoa próxima, não tem demonstração de afeto. E isso vai deixar uma lacuna muito grande, né? Essa consequência desses comportamentos hoje, que eu acho que ainda a ciência mesmo não está muito preparada para nos dar respostas muito, digo, profundas. Você não acha, não? Reforça cada vez mais o egoísmo, né? Essa questão do dividir não ser legal, né? De não ser algo altruísta. Claro. Bom, é interessante esse assunto, muito interessante. Eu acho que você que está em casa também, mesmo que seus filhos já cresceram, mas às vezes tem os netos, né? Às vezes tem os sobrinhos daqueles que não se casaram por uma série de razões, às vezes tem o filho do seu vizinho, enfim, todo mundo tem contato com crianças, né? Então é importante a gente saber como lidar com esses novos comportamentos que vêm vindo aí há cerca de 10, 15 anos e que vão modificando a nossa vida. Mas nós vamos aqui no último bloco fazer as considerações finais, portanto fique mais um pouquinho conosco que já nós voltamos.
Com a NET, meus humanos têm a banda larga mais assinada do Brasil. Ela é super rápida, com fibra da NET. E não perde velocidade. Nem com todos eles usando ao mesmo tempo. Mais rápido que a internet deles? Só eu. A NET é completa para você curtir gigante. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Bem, voltamos ao nosso último bloco. Nós estávamos aqui no intervalo conversando vários assuntos e um assunto que chama muita atenção, inclusive do pessoal que está ali atrás das câmeras, sabe? Que querem saber coisas também, é a insistência e a preocupação dos pais, a angústia de muitos pais com relação à sexualidade infantil. Quando ela deve se manifestar, como a gente se comporta em relação a isso. Se uma criança tem um desejo de expressa para a mãe, uma criança de 4, 5 anos, eu quero beijar. Eu quero beijar o menino, eu quero beijar as meninas, ou eu quero beijar as meninas, ou do mesmo sexo, porque eles não têm ainda essa divisão, né? E essa coisa de que como deve ser do ponto de vista da convenção, né? Então, pelo contrário, eles não têm nada convencional. Como que a gente lida com isso? E qual é o papel, na verdade, também, da televisão, através de novelas e de própria animação? Os desenhos animados hoje também trazem essa carga de... Está embutido, às vezes, em muitos deles, uma carga de sexualidade muito grande, né? Como é que os pais se posicionam em relação a isso, na sua opinião? O ideal é explicar para a criança. Pode beijar no rosto, ainda não está na idade de beijar na boca. A criança sempre vai contestar. Você pode? Meu irmão mais velho pode? Como lidar com isso? Explicar que tudo tem um tempo necessário. A questão do gênero em si, da criança identificando aos poucos o que é certo, o que é errado. É a questão da modelagem, né? A criança, ela vê dos pais e faz igual. Então, tem que ter essa discrepância em relação ao que é certo, o que é errado. Pode dormir no mesmo quarto, na mesma cama? Depende. Se for algo momentâneo, numa interação ali, afeto e tudo mais, sim. Porém, após um período, o pai e a mãe têm que acordar essa criança ou levá-la até a cama. Mas isso não pode ser algo muito frequente. A criança, ela tem que ter a noção do próprio espaço, do quarto, de que aquele momento, aquela cama é só dos pais. Então, eu tive uma professora no meu curso de psicologia, eu nunca vou esquecer essa história, porque eu achei ela, assim, eu fiquei chocada quando ela contou. Ela levou para a sala de aula uma experiência em relação aos filhos, né? Que a criança chorava muito, uma dos filhos dela, ela chamava Vera até. Me dava aula, eu não me lembro. Foi no 4º ou 5º ano de psicologia já. E que a criança insistia em dormir junto com os pais, ela não deixou. Ela trancou a porta. A criança chorou a primeira noite, a criança esgoelou na segunda noite, a criança berrou na terceira noite, mas depois parou. Quer dizer... mas se eu tenho um filho que faz um negócio desse, na primeira choradinha eu já abro a porta e já põe pra dentro. Não tem jeito. E como é que fazem os pais? Põe ou não põe? O ideal é os pais acompanharem o filho até o quarto deles, ficarem lá por um tempo, explicar que aquele espaço é da criança e depois irem até o quarto. A criança ela tem que ficar no espaço que é dela. Entendi. Até por uma questão de individualidade do casal e tudo mais. Alessandra, nós estávamos falando do banho. Sim. Pode tomar banho, o pai pode tomar banho com a filha, quando é criança, a mãe toma banho com o filho, pode isso? Como é que a gente se prepara em relação à nudez dentro de casa? Põe limites, não põe limites, trata isso, porque a gente também tem que pensar que a sexualidade ela tem que ocorrer de uma forma natural. Não é? Então... Eu acredito que isso é mais da criação pai e mãe. Eu não vejo problema essa coisa de banho porta aberta, porque isso é natural. Claro. Né? O que você não pode induzir é a sexualidade. Então, a criança, se ela fizer alguma pergunta, você responde com o vocabulário para aquela idade. E a capacidade, o repertório que ela tem. Que ela tem. Né?
Então, de compreensão. Sim. Exato. Aí você não pode... Ela não perguntando, eu acredito... assim, eu não falaria nada. Na minha casa eu tenho 2 filhas. Então, assim, perguntou, eu respondo. Não perguntou, não respondo. Porque ela não está preparada para, né? Você não precisa atiçar a curiosidade deles nesse sentido também, né, Luciana? Eu acredito dessa maneira também. Não existe uma receita para educar. Isso eu posso, isso eu não posso, isso em determinadas quantidades. Então, os pais, diante de não ter a receita, ficam mesmo perdidos. Mas é que os pais, nesse particular, na questão da sexualidade, os pais eles ficam embaraçados, eles ficam intimidados, uma boa parte, né? Claro que hoje você já tem um percentual que lida melhor com isso, uma nova geração, né, que são casais mais novos, etc. Mas nem sempre isso não é uma conduta generalizada. Ainda provoca muita timidez para falar sobre isso. Principalmente o pai, né? Tabu, né? Tem tabu. A questão de gênero também, sabe? O pai, por quê? O pai também pode falar com a filha. Não, mas o pai tem coisas que ele não aceita. Se ele tem uma filha mulher, ele acaba não aceitando certas coisas. Assim, a proteção do pai. Porque a criança, uma certa idade, ela tem a curiosidade. Então, ela está descobrindo algumas coisas. Então, aquela coisa, um beijinho escondido, isso tem muito na escola. De 5 anos, a gente já começa a avisar. Em reuniões, eu acabo avisando. Olha, vocês vão sair da fase oral, vai entrar na descoberta. Então, assim, isso é normal. E nós, professores, a gente não pode chamar a atenção da criança. Porque aí sim vai despertar. Né? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A criança ela tem essa curiosidade de fazer o que pregam que ser proibido, né? Os pais, eles têm que explicar sem essa necessidade de tenho que falar ou não e esperar, claro, o momento da criança. Até porque hoje as crianças, quanto mais jovens, mais curiosas estão por conta da mídia, do que a mídia oferece. E do processo de estimulação, que é muito intenso, né? A criança está estimulada o tempo inteiro, né? Então, hoje as crianças estão mais maliciosas, mas a própria sociedade está instigando isso. Fica tranquilo? Dá para ficar tranquilo? Dá para os pais ficarem tranquilos? Aqueles que estão nos assistindo, por exemplo, quer dizer, se levar essas condutas ao pé da letra, olha, vamos preparar, vamos lidar com a sexualidade com mais naturalidade, vamos impor limites para a criança. Você acha que dá para fazer uma educação que a gente possa ter? Qual que é o objetivo quando a gente educa as crianças? Que a gente tenha adultos igualmente, adolescentes, jovens e adultos igualmente saudáveis, né? Com as coisas muito bem resolvidas dentro de si. Seja o seu processo de conhecimento, seja seu processo do desenvolvimento da sua sexualidade. Quanto mais natural for esse ambiente, acho que melhor fica resolvido, né, Luciane? Para encerrar. As considerações finais de vocês. Eu acredito justamente nisso. Então, não tem uma receita, mas a nossa questão é o quanto estamos tendo um olhar e um diálogo humanizador. Um olhar e um diálogo com respeito. O quanto estamos parando a correria e o tarefismo da vida para combinar como vai ser nossa família, como vai ser nossa casa, que limites nós vamos impor, que flexibilizações vamos ter, o que vamos permitir. Então, acho que a essência está em não deixar o tarefismo tomar conta, principalmente na família, que é o núcleo número 1. É o núcleo principal. E ter esse diálogo, esse combinado. Justo. Pai, mãe, filhos. E acho que também, né, Alessandra, só para também as suas conclusões finais aí, conversar muito o pai e a mãe todos os dias, porque todos os dias a criança traz novidades. Traz novidades. Traz novidade. Muitas novidades. É um desenvolvimento muito rápido, né, a criança. E eu acho que tem que ser tudo naturalmente e o tempo que a criança vem te trazer, né, o conhecimento dela, a curiosidade. Então, assim, tudo no seu tempo. Exato. Não é para finalizar. O ideal seria a família montar um cronograma de horários
para facilitar, e os pais que não conseguem administrar tudo. Uma semana, montar um cronograma e dividir nos horários. Horário de brincar com o filho, horário de conversar, horário de apoiar na tarefa, horário dos pais, horário das tarefas domésticas. Então, o ideal seria montar esse cronograma para ter visibilidade do que está ou não deixando de fazer. É verdade, isso é importante. Ontem, ainda com esse amigo que eu tive, ele está com a nenezinha de 5 meses, né? 5 para 6 meses. Eu virei, e ele é prefeito de uma cidade. Eu virei para ele e falei assim, não deixe de dedicar um tempo para sua filha, porque senão você vai ficar só dedicando a sua atividade política e a sua filha vai crescer e você não vai ver. Depois não tem como se dedicar. Porque, na verdade, a atividade, tem algumas atividades que te cobram muito e te absorvem muito, mas você precisa ter essa disciplina e precisa saber que o tempo para as crianças, o tempo para a família é um tempo sagrado, né? Que não volta mais. Se não fizer, não é? Depois, para recuperar isso, talvez seja muito difícil. Por isso, dedique, fique atento, passe amor, humanize as relações e deixe que a vida nos levar, como já diz a música, né? Mas sempre também acompanhando para que a sua criança possa sentir que ela tem uma retaguarda, que ela tem uma segurança, que ela tem um limite nesse processo. Então, a vida nos impõe sempre limites. Então, a criança também precisa saber que essa realidade ela vai vivenciá-la e enfrentá-la ao longo da sua existência. Muito obrigada às 3 pela participação. Obrigada. E espero que vocês também tenham gostado, espero que você de casa tenha gostado. E para finalizar esse programa de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do Hospital do Câncer de Catanduva, que neste último final de semana assinou de fato o convênio da verba que a gente lutou tanto para conseguir, que eu lutei tanto para conseguir, de $740 mil, o que significa aproximadamente 2.300.000, 2.400.000, dependendo do valor da moeda, né, do valor do dólar. Portanto, acho que isso vai ajudar muito, ao lado das dezenas de atividades, de eventos que estão sendo desenvolvidas com apoio muito grande, muito forte de toda a comunidade. Eu acho que o nosso sonho de poder ter aqui, em Catanduva, o Hospital do Câncer, eu acho que ele está próximo a se concretizar. Eu fico muito feliz de, enquanto deputada, poder ter essa participação, ter ajudado e poder concretizar realmente essa importante obra que vai direcionar os seus trabalhos para salvar vidas, para atender não só a todos os catanduvenses que porventura necessitarem desse tratamento, mas a toda a nossa região. Então, eu quero aqui fazer coro com o pessoal da Fundação Padre Albino e dizer que nós todos aqui do programa Lado a Lado com Beth, e eu pessoalmente, enquanto deputada, estou muito satisfeita por ter contribuído também para a realização dessas tarefas e desse trabalho tão importante para a nossa gente. Bem, o programa terminou hoje, fiquem com Deus, muito obrigada a todos pela audiência, pelo carinho, vamos continuar aqui trazendo temas que possam ajudar no seu dia a dia, que possam trazer esclarecimentos, informações, etc. Uma boa semana a todos e muito obrigada mais uma vez.